3h06, 3h06, ainda congestionamento na ponte Pedro Ivo Campos. Daqui a pouco nós teremos outras informações sobre essa situação. É complicada para quem está saindo aqui da ilha em direção ao continente. E uma oportunidade para corretores de imóveis nessa situação especial, mas aberta, na verdade, a todo mundo que trabalha com vendas. Um curso que acontece hoje e amanhã, ministrado pelo coach Vinícius Carvalho, que está aqui conosco, falando um pouco mais sobre como vender. A ação tem o gancho do feirão da Casa Própria, da Caixa Econômica, que acontece nesse final de semana. Aliás, amanhã, no Cidadão CBN Diário, nós teremos por aqui o superintendente da Caixa Econômica Federal, Jacemar Bittencourt de Souza, e tem um gancho especial, como eu falei, voltado para quem trabalha com vendas de imóveis, corretores imobiliários, mas ele é uma boa oportunidade, um workshop, uma boa oportunidade para quem trabalha com vendas de qualquer que seja o produto, desenvolver um pouco mais esse seu talento, esse seu conhecimento. E aqui conosco o Vinícius Carvalho, coach, que é o único certificado na América Latina pela Smarter Ceiling, que é uma empresa que trabalha com esse tipo de treinamento e esse tipo de ação, o que é muito interessante. Vinícius, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Nesse curso, vocês tratarão especificamente dessa questão de vendas. E aí eu te pergunto, qualquer um tem talento para ser vendedor? Pois é, esse é um grande dilema, né, Felipe, que as pessoas enfrentam quando atuam nessa área, né, do departamento comercial ou venda em si. Algumas pessoas defendem a tese de que ser um vendedor de alto desempenho é um talento divino, um dom. Eu defendo a tese de que isso é um conjunto, né? Ser um vendedor de alto desempenho é um conjunto de características, habilidades, de comportamentos que podem sim ser desenvolvidos ao longo do tempo, com estudos, leitura, treinamentos, cursos, dentre outras atividades. Mas ele tem que ter algum talento nato já para saber que pode ser um caminho a ser trilhado? O que acontece, Felipe? Algumas pessoas possuem determinados perfis comportamentais que favorecem a atividade. Por exemplo, se eu já trago de berço, na minha genética, o fato de eu ser comunicativo, isso pode facilitar a minha atuação. Porém, se eu não trago isso, esse é um tipo de comportamento que, no meu ver, é possível ser desenvolvido. Para alguns vai ser mais fácil, para outros mais difícil, mas é possível ser desenvolvido. Se a pessoa tiver comprometimento e estiver disposta a pagar o preço, ela vai conseguir desenvolver. O que o bom vendedor faz hoje? O bom vendedor, basicamente, eu costumo dizer que o bom vendedor, ele toma bastante chá pela manhã, né? O que quer dizer o chá, né? Chá nada mais é do que ele desenvolve ou busca conhecimentos, ele desenvolve as habilidades necessárias para comunicar e para usufruir desse conhecimento, e ele tem atitude para fazer o que precisa ser feito. Conhecimento, então eu preciso ter conhecimento do meu produto, do meu cliente, do mercado, da concorrência. Habilidade, eu preciso ter habilidade para criar confiança e credibilidade, para construir um relacionamento, para me adaptar ao perfil das pessoas com as quais eu me relaciono. Atitude, eu sou uma pessoa que dá 100% no que faço, eu acredito em mim mesmo, eu acredito no produto que eu vendo, eu dou 100%, eu sou uma pessoa entusiasmada, isso é importante também. Então, quando eu tenho equilíbrio do conhecimento, habilidade e atitude, eu tenho uma propensão muito grande a ter um bom nível de desempenho em vendas, né? E a palavra de ordem hoje é relacionamento, é fidelização. Isso é muito importante. Nos tempos de hoje, a internet tem facilitado relações comerciais e, por isso, às vezes, a figura do vendedor acaba sendo colocada um pouco de lado. As pessoas compram pela internet. E quando não fazem isso, já vão para uma loja munidas de muitas informações sobre um produto, sobre um serviço, e às vezes demonstram ter mais conhecimento do que o próprio vendedor. E eu te confesso, já passei por isso, que não tem coisa mais irritante do que o vendedor desinformado que diz que o produto não existe, ou não faz tal coisa. Isso já aconteceu comigo, poderia Sim. Inclusive descrever o caso, por desconhecimento. E aí a gente percebe uma frustração nele quando vê que o cliente tem razão, perde a venda, naturalmente. Sim. Isso exige uma reprogramação, uma reorientação, ou seja, aquele perfil tradicional de vendedor, cri-cri, que fica no teu pé na loja, querendo vender a todo custo, preocupado apenas com os números, ele ainda tem espaço no mercado? Não tem mais espaço. Hoje o mercado é muito concorrido. Em se tratando, por exemplo, desse ramo imobiliário,
que ao longo dos últimos anos ganhou muita força em função de incentivos do governo e tudo mais, a gente tem muita oferta no mercado. Hoje tem inúmeros corretores no mercado e inúmeros empreendimentos que estão sendo lançados, por exemplo. E cada vez mais se faz necessário, eu como profissional da área de vendas, eu tenho que me diferenciar. E para isso eu preciso realmente me aprofundar nos conhecimentos do produto, entender quais são os reais benefícios do produto e não só pensar nas características. Eu preciso desenvolver habilidades praticando, convivendo com pessoas que têm um alto desempenho em vendas, por exemplo, e assim por diante. Então, as empresas, elas têm que pensar de uma forma diferente, ou seja, no que diz respeito à profissionalização do departamento comercial, e também o profissional, por conta própria, ele também tem que buscar se distinguir, senão ele perde espaço. Sem, evidentemente, entregar o curso aqui, porque a ideia não é essa, a ideia é justamente divulgar que o curso acontece hoje, amanhã, claro. E quem tem atuação profissional na área de vendas pode ficar atento. O curso acontece lá no edifício Terra Firme, em São José, e daqui a pouco a gente vai dar o serviço para quem quiser, de repente, ainda participar, se inscrever, mas no ramo imobiliário, mais especificamente, que é um produto diferenciado. O sujeito não vai lá e sai de alto valor agregado, né? Exatamente. Que dicas que você daria para a pessoa ser um bom corretor, um bom vendedor de imóveis? Bom, algumas dicas. Primeiro, tenha informações claras a respeito dos benefícios do seu produto, tenha informações claras sobre o seu cliente, ou seja, não pense na venda desde o princípio. O teu primeiro objetivo é criar um relacionamento de confiança e começar a identificar as necessidades do seu cliente por meio de perguntas. Você vai ter muito mais assertividade se você tiver clareza do que ele precisa, né? Mas para eu entregar também algo que ele precisa, eu preciso saber o que o meu produto oferece. Bom, então eu tenho clareza dos benefícios, tenho clareza do que o meu cliente precisa, eu tenho clareza do mercado e eu também tenho que buscar informações a respeito da concorrência. Por quê? Eu não posso me diferenciar daquilo que eu desconheço. Então, se eu não conheço a concorrência, como é que eu posso falar que o meu produto é melhor ou pior? Então, isso é importante. Outro ponto importante é desenvolva habilidades, busque treinamentos, busque se profissionalizar, busque conviver com pessoas que tenham um alto desempenho. Busque obter conhecimento para desenvolver as habilidades por meio de leitura, por exemplo. Tudo que você precisa saber sobre vendas já foi dito ou escrito por alguém. Você não precisa inventar nada de novo. Então esse é um ponto importante. E para concluir, é fundamental que o vendedor ele teste e mensure as suas abordagens. Então, assim, tudo que você fizer dentro do teu processo de vendas, é importante que você mensure para avaliar o que está dando certo e o que está dando errado. Você vai manter as ações que te levam ao sucesso e eliminar aquelas que dão errado. É importante o vendedor entender, tem alguns vendedores que eles pegam um martelo e saem batendo, achando que todo mundo é prego. E não é bem assim que funciona. As pessoas são diferentes. Elas demandam que eu, como profissional da área de vendas, haja de maneira diferente. Então tem que personalizar essa minha atuação junto aos clientes. Isso é importante. Eu tenho a impressão de que tem um tipo de vendedor que particularmente eu acho muito eficiente, que ele não vê o produto como da loja e ele só está ali para intermediar a negociação, e se der problema, o azar é teu. Exatamente. E vai procurar o dono da loja. E quando eu encontro um vendedor assim, eu acho que muita gente pensa assim, que age justamente o contrário, que não, peraí, mas se der problema, vem aqui. Já aconteceu comigo com um automóvel, inclusive. O vendedor, que não é nem a área dele, se preocupava com as vendas, atendia. Isso é uma exigência um pouco absurda do consumidor, ou o ideal é que o vendedor tenha essa atitude realmente? Não, cada vez mais é fundamental que o vendedor assuma esse papel dentro da organização, porque as pessoas, elas compram de pessoas, né? E se você tiver essa capacidade de fidelizar os teus clientes, é lógico que no futuro, quando eles precisarem de um produto semelhante ao que você oferece, que eles vão voltar a comprar de você, ou que eles vão indicar novos clientes para você. Então é importante. Existe um tipo de vendedor que é chamado o fazedor de promessas, né? O fazedor de promessas, ele vende, só que ele vende só uma vez.
Por quê? Porque o cliente não vai voltar a comprar com ele. Sim. Porque ele não obteve tudo que ele precisava, ou não houve um pós-venda, ou um suporte adequado e compatível com o que o cliente esperava. Então não pense só na venda em si. Pense na entrega do produto, pense se o seu cliente está realmente recebendo o suporte necessário para que ele usufrua dos benefícios do produto, se não houve problemas, e assim você vai construindo relacionamentos. Ao longo do tempo isso vai se convertendo em resultados para você. Esse curso que você ministra hoje e amanhã no Centro Empresarial Terra Firme, no edifício Terra Firme em São José, é aberto para todos os vendedores independentes da área. Tem um foco especial para os corretores de imóveis, como a gente falou aqui no começo, e o Vinícius já deu as dicas, algumas delas, é claro, porque no curso você vai ter muito mais, de como ser um bom corretor de imóveis, por ocasião do Feirão da Caixa nesse final de semana. Quem tiver interesse pode buscar mais informações onde, ainda tem vagas disponíveis, dando o serviço do curso agora. Felipe, existem vagas disponíveis, se você me permitir eu passaria o telefone. O telefone é 3259-1728. Então quem tiver interesse... 1728. Exatamente. E a gente também tem feito trabalhos em company com empresas, daí de uma maneira mais personalizada, se alguém tiver interesse. Esse é o Vinícius Carvalho, que é coach e nos falou um pouco mais sobre a rotina do vendedor e o treinamento para que ele efetivamente fidelize o cliente e tenha uma relação bastante duradoura. O curso que ele ministra acontece hoje e amanhã, eu repito, no edifício Terra Firme em São José, que é nas margens da BR-282, a Via Expressa Continental, facílimo de achar, e tem vagas ainda disponíveis. O telefone é o 3259-1728, 3259-1728, para você que está em outras partes do estado acompanhando a TV Com. O código é 48, porque é aqui de Florianópolis, de São José mais especificamente nesse caso. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos, bom curso, bom trabalho. Obrigado a você, Felipe.